Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês mais essa semana. Oi, boa noite. Estamos de volta nessa quarta-feira maravilhosa. E antes de falar do tema de hoje, eu quero lembrar você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tem vergonha não. Se inscreve lá. Aproveita, deixe seu like, ativa o sininho, mande sugestões que a gente está aqui para ajudar vocês. O nosso convidado de hoje é o médico Kennedy Long Schisler, pediatra, alergista e imunologista. O Dr. Kennedy, como ele é conhecido aqui em Foz, se formou em 84 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aí veio direto para Foz. Já deu aula na Unila e o cara já deu até entrevista no New York Times. Nós somos chiques, meu amigo. Ele também foi coautor de vários livros, adora tecnologia e questões acadêmicas e tem uma lista, sabe de quantos pacientes? 25 mil. É um prazer, doutor, recebê-lo aqui no Tá na Bula. Boa noite. O prazer, aliás, é meu, né? Muito feliz em estar aqui com vocês. Olá, doutor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Doutor, o senhor é pediatra, também atua como imunologista, mas nosso objetivo aqui hoje é que o senhor fale de alergias. Você sabe que quando eu vejo um paciente com alergia, vem para mim a vontade de dizer assim, você tem que escolher ou alergia ou alegria, né? É literalmente impossível ser uma pessoa alegre tendo alergia. É impossível, não tem como, né? A alergia é uma doença crônica que azucrina a vida do paciente. É um sofrimento imensurável, né? E quando você corrige a alergia, esse paciente passa a ter, não é propaganda falsa, é verdade. E eu falo como asmático, né? Eu tinha rinite e asma na infância, né? Eu sofri demais. E eu tive um alergista que cuidou bem de mim e me trouxe alegria na minha vida, né? Doutor, a OMS diz que no Brasil existem cerca de 30% da população, que cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia. E o Paulo mandou uma pergunta para o senhor relacionada a isso. Doutor, por que as pessoas têm tantas alergias? Então, Paulo, isso é uma pergunta que vale US$ 1 milhão, né? E a nível de congresso é profundamente discutido já há mais ou menos uns 10 anos, porque houve um aumento expressivo na incidência de alergia, tanto alergia alimentar, né, alergia a leite de vaca, alergia a ovo, alergia a trigo, como alergia respiratória, a asma aumentou bastante, as rinites aumentaram bastante. E existem vários fatores, né? O fator principal é genético. Significa que se pai e a mãe são alérgicos, eles correm o risco dos filhos também terem alergias? Hoje mesmo eu atendi um menino que está sofrendo de alergia. Eu falei, cara, 16 anos, eu falei, cara, pelo amor de Deus, quando você se apaixonar, pergunta para tua noiva se ela tem alergia, se ela tem, vaza, né? Na Coitado dos verdade, filhos! a gente fala brincando, mas assim, se ambos os pais são alérgicos, o risco de ter um filho com qualquer tipo de alergia é 80%. E, de fato, ambos os pais tinham alergia, né? E se um dos pais tem alergia, o risco de ter um filho alérgico com qualquer tipo de alergia é 40%. Então, a hereditariedade é um fator importante. E agora, outra coisa é também a primavera, né? Essa época do ano também agravam esses problemas de Então, alergia? existe no sul do Brasil o que a gente chama de rinoconjuntivite alérgica, que nos Estados Unidos chama de hay fever, ou febre do feno, que é uma alergia ao pólen das gramíneas, que são plantadas, que é o azevém, que é o pasto de gado. E esse pólen é levado pelo vento a distâncias longas de dezenas de quilômetros, e as pessoas que estão sensibilizadas começam a coçar desesperadamente o olho e o nariz, e isso dura a estação do pólen, geralmente 2, 3 meses, né? Para nós, em Foz, a estação começa em setembro, final de agosto e vai até mais ou menos outubro. Em Curitiba e o Planalto Gaúcho, o pessoal às vezes vai visitar os parentes, né? Acabou aqui, né? O pólen e tal. Chega lá, piora tudo de novo. Lá é um pouco mais tarde, novembro até janeiro, né? E não existe na nossa região alergia a pólen de flor, e são pouquíssimos pacientes que têm alergia a pólen de árvore. O senhor fala em alergia a pólen, digamos, rinite.
e também conjuntivite. A asma também fica mais acentuada, problemas com asma nessa época do ano? Então, ahn, o principal fator de risco para asma é a infecção viral, tanto em adultos como crianças, e o principal vírus que dispara a asma é o rinovírus C, tá? Em segundo lugar, o vírus essencial respiratório. Agora, fatores alérgicos como ácaro, cão, gato, pólen, também são grandes fatores de risco para desencadear crises de asma, né? Agora, o pólen em si, classicamente, ele afeta mais vias aéreas superior e menos vias aéreas inferior. E quais os principais sintomas de quem tem uma alergia? Ele não é alegre. Além de ser triste, quais são É verdade, não, é sério. Eu vou dar um exemplo, tá? Na consulta tem coisas que você tem que pescar, você tem que buscar. O paciente não traz para a consulta, né? Então, o paciente com rinite, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico, tá? Eu era um menino que estava com notas vermelhas, era mais ou menos mês de setembro, outubro. Ele tinha uma rinite obstrutiva, ele dormia muito mal, roncava a noite inteira, dormia de boca aberta, tinha bruxismo, rangia os dentes, acordava uma, duas vezes por noite para urinar. E de manhã ele acordava chumbado, enrolava para sair da cama, tinha sonolência diurna, irritabilidade, distúrbio de humor, déficit de atenção, déficit de memória, tudo em função de um nariz que não funcionava bem, né? E um dos marcadores de sono ruim, que a gente chama atenção de urinar à noite, e as pessoas não se dão conta, é que se eu durmo mal, o meu cérebro não produz um hormônio, chamado antidiurético, que manda um sinal para o rim e fala: ô rim, o patrão está dormindo, desliga aí, né? Então a pessoa normal não produz urina à noite, quando acorda de manhã urina pouco e bem denso. Quem dorme mal e tem nariz que tranca e tem a chamada síndrome de apneia obstrutiva do sono, que é comum nas crianças com rinite, adultos com rinite, não produz hormônio e o rim continua trabalhando, achando que você está acordado e provocando urina e fazendo você acordar. Essa criança, esse menino especial, foi bem interessante, que quando nós tratamos a rinite, e foi com medicação simples, ele voltou a respirar, voltou a dormir bem, voltou a ter atenção, voltou a ter memória, e a mãe voltou no final do ano: doutor, ele tirou 10 em tudo e passou de ano. Muito legal, legal. Né? É isso que eu ia perguntar para o senhor, tem cura isso? Então, a alergia não tem cura, mas tem controle, tá? Meu exemplo, eu tinha asma a infância inteira, sofri horrores, né? E quando morei nos Estados Unidos, com 14 anos, quando meu pai foi estudar lá, eu fiz imunoterapia com um alergista por 2 anos e assim, houve resolução da minha rinite e asma, né? Posso falar que eu curei? Não, porque numa viagem que eu fiz fora do Brasil no inverno, eu fiquei numa casa que tinha carpete, tinha cachorro, era uma casa fechada, e eu tive uma crise absurda de rinite e dificuldade para respirar. Mas depois nunca mais tive. Então, assim, o conceito cura, não curei, mas assim, o controle foi tão perfeito, eu sinto como se eu tenho vida normal hoje. O senhor é feliz hoje, então? Na verdade, assim, é quase como se é meu papel retribuir esse favor aos outros, né? Aqueles remédios para o nariz resolvem? Assim, vulgarmente eu chamo de pacto com o diabo, né? Porque assim, ele abre o nariz, você respira bem. Daqui a pouco ele faz o que eu chamo de rinite rebote, o nariz fecha mais do que estava antes, eu tenho que pegar de novo. Então o paciente deixa geralmente um no porta-luva, um em casa, um no bolso e o dia inteiro usando, né? Não é solução, não é solução. Doutora, a Elda tem uma pergunta para o senhor, ela é consultora ótica. Doutor, eu queria saber o que a gente pode fazer para amenizar a rinite alérgica. Então, é importante primeiro definir rinite alérgica. Hoje eu atendi uma paciente que o menino não tem rinite alérgica, e ela sempre achou que fosse rinite alérgica, né? Então tem vários tipos de rinites, e a rinite alérgica tem um sintoma fácil, ele coça. Então a criança ou o adulto coça, ele faz o movimento rítmico nasal. E existem outras rinites, um exemplo é a rinite vasomotora, que é a rinite ao frio, ao choque térmico, né? E a criança faz um movimento para limpar o nariz ou para aliviar um pouco a congestão nasal,
né? A rinite alérgica responde muito. Primeiro, é interessante tentar identificar causas. Se eu identifico a causa, por exemplo, se eu tenho alergia importante a ácaros, existe uma coisa muito simples, que é colocar uma capa antialérgica no colchão. A principal fonte de ácaros é o colchão, é o travesseiro. E eu coloco o nariz ali, e ao respirar, isso mantém uma inflamação crônica chamada rinite alérgica. Então, eu identificando a causa, evitando a causa, meu nariz já melhora bastante. Existem sprays nasais que, usados corretamente, tiram essa inflamação e dá uma qualidade de vida a esse nariz. E nos pacientes que têm um quadro que, apesar de toda a prevenção, apesar de toda a medicação, e essa rinite persiste, atrapalha o sono, atrapalha o rendimento escolar, atrapalha o rendimento de trabalho, em algum momento pode ser optado por imunoterapia, que foi o que eu fiz quando eu era adolescente. Então a gente seleciona bem os pacientes para imunoterapia, mas daí é vida normal, é fantástico, você consegue tirar toda a medicação. E o diagnóstico é rápido? Então, nós como alergista, a gente faz o teste cutâneo com vários antígenos que identificam em 15 minutos os desencadeantes da alergia, né? Ele te dá qual que dá alergia e o grau, se é grau 1 ou até grau 4, sendo o grau 4 o mais intenso, né? Tanto a parte de alergia respiratória como a alergia alimentar. E isso permite guiar o tratamento na forma de prevenção e na forma de como medicar melhor. Doutor, você falou teste cutâneo. Esse teste diagnostica se o meu problema é no respiratório, é na pele ou se é com alguma outra coisa? Então, cada tipo de alergia tem uma maneira de lidar com ela. Tem alergias que não têm indicação de teste, né? Então, muitas vezes o paciente vem, doutor, vim aqui fazer todos os exames. A alergia que você tem, o diagnóstico é clínico, não tem indicação de exames, né? Então, a gente conduz baseado nas características, né? Dermatite atópica, por exemplo, que pode trazer uma qualidade de vida horrorosa para os pacientes, com desconforto dia e noite, né? Com lesões difusas. O diagnóstico é clínico, não é através de testes que eu vou fazer o diagnóstico, né? E o tratamento também bem, nos casos graves, existem tratamentos específicos de uso contínuo, alguns são liberados pela rede pública, outras a gente tem que entrar com ação judicial, que são medicamentos de alto custo, mas a qualidade de vida do paciente é outra, é fantástico, você consegue devolver alegria, né? Eu sempre falo isso, né? A pessoa passa a se gostar, né? A pessoa com dermatite atópica grave, por exemplo, ela não se gosta, ela não consegue se olhar no espelho, né? Eu tive um paciente que eu falei, olha, para entrar com ação judicial, pega as fotos de você criança e anexa ao protocolo. Eu falei, doutor, eu não tenho foto de criança. Eu era muito feio, eu era um monstro, né? Então é chocante isso, né? Então hoje esse paciente tem vida normal, né? Eu cuido dos filhos dele também e não tiveram a mesma dermatite, felizmente. E qual é o conselho que o senhor daria para quem convive com alguém que tem rinite, que tem algum tipo de alergia desse jeito? Que é triste. Então, qual é o conselho que eu dou? Essas pessoas sofrem, né? Porque ela tem que dormir com alguém que ronca, ela tem que dormir com alguém que dorme mal. É verdade. Ou dorme no outro quarto, né? Pior ainda. Acaba acontecendo isso, doutor, não aguento mais dormir com ele ou com ela, né? E quando você tem rinite, a cabeça está pesada, a criança está sempre coçando, você está prestando atenção na aula, daqui a pouco você coça o nariz, você olha, o que você disse, que era mesmo? Então, assim, isso provoca um transtorno muito grande. Doutor, e assim, a pessoa pode ter ter um choque, alguma coisa em função da alergia e vir a morrer. O que a gente que está do lado pode fazer para ajudar? Então, o choque anafilático, eu tenho vários pacientes que tiveram choque anafilático. Inseto é um dos casos número 1, então abelha, vespa, formiga, e esses obrigatoriamente são colocados em imunoterapia imediatamente, tá? Eu lembro de uma mãe que entrou com um menino de 2 anos e meio no colo, disse, doutor, eu seguro ele no colo o dia inteiro, porque ele quase morreu 3 vezes, né? Com edema de glote por picados de formiga. E depois que nós tratamos, ele voltou para o chão e voltou a ser alegre, né? Ter vida normal.
Então, o choque anafilático, uma vez identificado, é extremamente importante. Número um, carregar a adrenalina, ok? Nas escolas, a gente recomenda adrenalina de baixo custo, que é uma ampolinha, a gente mostra para a enfermeira da escola como aplicar. Para os pais, a gente usa uma adrenalina chamada autoinjetável, que eu vou mostrar aqui, que é uma caneta, né? E aí a criança tem que ter na mochila isso. No primeiro sinal de edema de glote, ela aplica na coxa. Então ela tira a trava e dispara a adrenalina, e isso salva uma vida. E quando fecha a glote, ele não consegue respirar, ele fica... Vai a óbito, tá? Tem coisas que chamam atenção. Tem notícia em jornal, era um coquetel no Copacabana Palace, e um dos executivos perguntou para o garçom se tinha camarão naquele quitute. O garçom falou não, ele comeu, camarão. Tinha, ele saiu correndo, desceu a escadaria e morreu na calçada antes de chamar o táxi. Meu Deus! Então, quem tem histórico de choque anafilático, seja abelha, seja alimento, ele tem que obrigatoriamente ter adrenalina autoinjetável para pronto uso, e crianças têm que ter na mochila e a escola tem que saber aplicar. Tem vários pacientes que têm risco de anafilaxia que carregam adrenalina ou a escola tem na enfermaria pronto para uso. Doutor, o senhor promete que o senhor volta aqui para falar sobre essa imunoterapia que o senhor falou hoje? Então, a imunoterapia é mágico, assim. Não vai dar spoiler, homem, calma. A gente só tem um tempinho hoje, né, Esse é assunto para um próximo vídeo, doutor. A gente pode chamar o senhor de novo. A gente pode chamar o maior doutor pediatra imunologista do Brasil de novo. Exatamente. Explica para as pessoas que eu tenho 1,98 m. Doutor, agora a gente quer fazer com o senhor o mito ou real. Bora lá? Bora. Alergia a sol e a água. Existe. Quando eu vou para a praia, eu fico cheia de brotoeja no primeiro dia. Alergia a sol, água ou areia? Não, brotoeja geralmente ou é urticária colinérgica, que é pelo calor, onde o suo coça, ou é mesmo brotoeja, que é as glândulas do suor que inflamam. Quem fuma pode prejudicar quem tem alergia? Sim, porque o fumante passivo também perde função pulmonar, e a gente vê isso bastante. Quem tem alergia pode praticar atividade física? Não é o meu caso. Pode, desde que a alergia está bem controlada. E colírio ajuda a prevenir a conjuntivite? Depende qual colírio, tá? A maioria das pessoas usa o colírio errado, tá? Existem colírios específicos que o oftalmologista ou alergista usam, que são extremamente seguros e que pode ser usado no dia a dia para prevenção de alergia, dependendo do tipo de alergia. O frio piora a alergia das pessoas? Sim, diretamente ele agride um pouco as vias aéreas, mas o mais importante é o seguinte: existe algo, rapidinho, tá? Existe algo chamado hiperreatividade nasal e brônquica que imita a alergia. E são pessoas que têm uma sensibilidade absurda a choque térmico e ar frio. E aí chia o pulmão, tosse, tem falta de ar, nariz tranca, escorre, mas o nariz não coça. Isso não é alergia, é uma sensibilidade exagerada ao frio. E uma pessoa pode desenvolver algum tipo de alergia em qualquer momento da vida, mesmo que já tenha contato com esse produto? Sim. Eu atendi uma criança com alergia e a mãe, nossa, eu comecei a alergia só depois dos 30. Falei, que sorte, você passou a adoecer essa infância bem. Né? Então, assim, qualquer momento pode começar, desde bebezinho até com uns 30, 40 anos de idade, até os 80 já pode começar uma alergia. Purificadores de ar ajudam a evitar crises alérgicas? Sim, existe o único purificador de ar que funciona é com filtro EPA, H-E-P-A. Tá? Isso é usado muito nos Estados Unidos, não tanto no Brasil, mas a gente usa em algumas situações específicas. E o purificador com filtro EPA, ele remove as partículas de pólen, de cão e gato do ar e fungo, que fica suspenso no ar. Né? O ar condicionado não remove, ele puxa e devolve. Né? Então, esse filtro tem aqui no Brasil para vender? Tem aparelhos com filtro EPA. Não é tão caro assim. Tá. Mas assim, eu resolvo o problema naquele ambiente, mas na hora que eu saio, eu estou exposto de novo. Então são situações específicas que a gente recomenda usar. Doutor, última pergunta. A rinite pode acabar com o casamento? Lembra do cara que ronca a noite inteira?
Que vai dormir na cama, no quarto ao lado? Sim. Pode ser bem complicado. Tá joia, então, doutor. Queria agradecer ao senhor. Vai voltar aqui, como a gente já falou, tá? Muito obrigada e uma ótima noite para o senhor. Igualmente para vocês, tá? Beijos para todo mundo. Obrigada, doutor. Tchau. Tchau. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, é rapidinho. Aí você fica sabendo toda vez que a gente publica um vídeo novo. Aproveita, dá um like lá, marca o sininho, tá? Para você saber que toda quarta-feira a gente está aqui, tá na bula.com.br. E aproveita, manda mensagem, manda sugestão, que a gente está aqui para isso, para buscar saúde, para levar informações sobre saúde para vocês. Beijo, fui. Beijo, compartilha com os amigos, com os parentes, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.